Olá, muito boa noite. Um prazer estarmos juntos para mais esta palestra online da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Que a paz, o amor do Mestre Jesus nos una e nos abençoe em mais esta oportunidade. Essa noite teremos a apresentação do nosso querido palestrante, seu Aderbal, continuando os estudos do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vem nos falar que a felicidade plena não é deste mundo, né? Vamos aprender mais esta importante lição através aí das palavras do seu Aderbal. Agradecemos mais uma vez a oportunidade que esta tecnologia nos permite para que estejamos juntos, reunidos, continuando esses estudos, essas palestras da nossa Casa Espírita. E agradecendo a todos os palestrantes que têm se disposto a enviar os seus vídeos, gravar essas palestras, para que a gente possa continuar os nossos estudos mesmo durante esse isolamento social da pandemia. Então, com vocês, a continuação aí do estudo do capítulo 5, e retornaremos no final da palestra para as nossas vibrações finais. Uma ótima apresentação para todos e um ótimo estudo. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho. Mais uma vez, em função das circunstâncias que envolvem o nosso país, na verdade o mundo terrestre, estamos neste encontro virtual através dessa live. Na noite de hoje, no nosso Evangelho, nós estaremos falando sobre o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, mais precisamente sobre os itens 20 e 21, que estão nas instruções dos Espíritos, a felicidade não é deste mundo, e mortes de pessoas amadas e mortes prematuras. Perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Mas antes de nós falarmos de felicidade, antes de nós falarmos de como nós podemos ou devemos lidar com a morte, nós gostaríamos de estar fazendo uma retrospectiva rápida a respeito do que a doutrina espírita nos oferece, nos oferta de conhecimento, a respeito da evolução do universo e a respeito da evolução das raças, a respeito da evolução dos espíritos. Nós sabemos que somos espíritos criados simples e ignorantes. É quando nós passamos a receber informações a respeito dos mundos, nós chegamos a este nível de conhecimento, de que existem e existirão mundos primitivos, que são lugares em que reinam instinto em detrimento da inteligência, sendo que os seres assumem características animalescas e não fazem a mínima ideia da diferença entre justiça e injustiça. A falta de senso moral faz que os espíritos presentes nestes mundos sejam aqueles de aspectos rudimentares e ações brutais. Afinal, ainda eles não têm o conhecimento sobre o que devem e o que não devem fazer. Evoluem nesses mundos primitivos e passam nas futuras reencarnações, a habitar os mundos de provas e expiações. Mundo de provas e expiações que, respondendo para Kardec a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, os imortais nos falam que o objetivo da encarnação nos mundos de expiações e provas é que os seres que aqui estão possam um dia chegar à perfeição, sendo que parte dos espíritos encarnam com uma missão e parte dos espíritos encarnam com uma expiação. O verbo expiar vem do latim expiare, significa se livrar de uma determinada culpa ou reparar um erro o qual cometeu. Esse é o conceito, portanto, dos mundos de provas e expiações, que é inclusive o atual estado desse pequeno espaço do universo que nós chamamos de planeta Terra. Muitos espíritos aqui encarnados se veem em condições de lidar com várias dificuldades e necessitam passar por essas expiações para evoluir.
Passado esse período, nós diríamos, passada a tempestade, chega a bonança. Passado esse período de aprendizado nos mundos de expiações e provas, os espíritos e nós um dia reencarnaremos nos mundos regeneradores. Os mundos regeneradores servem de transição entre os planetas de provas e expiações e os mundos felizes, que é para onde também nós iremos um dia. Mesmo que os seres estejam à mercê das leis materiais nos mundos regeneradores, já não há aquelas paixões desordenadas ou vícios que enclausuram o orgulho, a inveja, o ódio e todos os sentimentos inferiores. Embora ainda não sejam mundos que desfrutem da felicidade plena, os povos regenerados encontram um princípio do que é a paz, e tendo ainda provas a cumprir, mas sem a angústia das expiações. Até chegarmos, espíritos que somos, nos mundos felizes, que são aqueles mundos onde o bem supera totalmente o mal, e o conhecimento do plano espiritual se torna algo comum, assim como lidamos na Terra com as nossas diversas tecnologias. Ou seja, o conhecimento espiritual passa a ser tão comum quanto hoje nós lidamos com os celulares, com as videochamadas, com a telecomunicação, que eram tecnologias que há 50, 60 anos atrás, nossos avós, por exemplo, não faziam nem ideia do que poderiam ser. Depois dos mundos felizes, quando nós estivermos o suficientemente evoluídos e sensibilizados, nós faremos parte dos mundos divinos ou celestes, que são aquelas habitações que passaram por todos os estágios evolutivos da alma e encontram um nível de pleno amor, de plena harmonia, de plena justiça e de plena caridade, onde a lei de amor, justiça e caridade é realmente totalmente pura. Ela é totalmente o amor pleno. Nesses mundos, esses mundos celestes que um dia nós chegaremos, a comunicação é transcendente. A transmissão de pensamento é algo simples, sendo que o conhecimento da verdade é tão completo que a felicidade permeia na mente de todos. Não há nenhum sentimento que não seja ser feliz e servir, servir, servir. Jesus, por exemplo, quando esteve entre nós na Terra, era já um espírito celeste, tendo moldado seu campo energético para conseguir conviver no nosso planeta, a fim de trazer as lições que dele conhecemos hoje. Portanto, quando no capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, no item 20, os imortais nos colocam a informação de que a felicidade não é deste mundo, é porque, estando nós no mundo de expiações e provas, ainda estamos sujeitos ao orgulho, estamos sujeitos à vaidade, estamos sujeitos à vingança, estamos sujeitos ao ódio, estamos sujeitos a todos esses sentimentos que trazem um desequilíbrio emocional, que trazem doenças físicas, que trazem um desconforto nos pensamentos e no raciocínio. Tanto é que é muito comum nós ouvirmos alguém dizer: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. E normalmente nós ouvimos esta afirmação em todos os níveis sociais, até mesmo naqueles que desfrutam do poder, desfrutam da riqueza e que ainda são jovens. Porque esta intranquilidade, essas três condições que teoricamente dariam a tranquilidade, a riqueza, o poder e a juventude, elas não são suficientes para trazer a felicidade, onde nós conseguimos pensar somente no bem, onde nós conseguimos colocar somente a nossa força do amor a cada ação, a cada atitude nossa. Assim, pois,
Aqueles que pregam que a Terra é um planeta de expiações e provas, e que por conta das expiações e das provas, e por conta do sofrimento, nós temos momentos felizes, momentos de ação pura do coração, não estão falando nada que nós não possamos compreender. Nos momentos de sofrimento, nos momentos em que nós precisamos passar por nossas expiações, nós temos sim a necessidade de nos apegarmos à oração, a necessidade de lembrarmos de Deus e a necessidade de termos esse conhecimento de que tudo passa. Porque faz parte da evolução da Terra, faz parte da evolução do nosso planeta, agasalhar espíritos que estão também necessitados de passar por expiações e provas. Por exemplo, a humanidade terrestre enfrenta aqui neste momento as consequências que vêm sendo trazidas pela origem deste vírus, o Covid-19, que provoca então esta pandemia. Nós, fora do corpo físico, planejando a reencarnação, escolhendo um momento para podermos estar novamente no planeta Terra, sendo concedido pela providência divina, pela bênção divina, a oportunidade de reencarnar, sabíamos que o momento em que nós encarnaríamos, nós passaríamos por essas dificuldades. Em nível pessoal, individual, e em nível coletivo, do planeta. Consequentemente, as provas e as expiações pertinentes a este momento são por nós enfrentadas, cada um com o seu conhecimento, cada um com o seu nível de colóquio, de amizade com Jesus e com Deus, cada um conforme o seu merecimento. Então, neste momento, nós podemos entender que a oração, que a prece profunda, que a ligação com Deus vai nos dar o amparo da fé e da esperança para que nós busquemos a tranquilidade de trazer a paz para o nosso coração e buscar momentos de felicidade e buscar a felicidade nos dias que virão. E tudo ocorre agora, neste momento, desta forma, porque a morada terrena, elas são peculiares para as provas e expiações. Então, é natural que os espíritos que aqui estejam precisam passar por estas expiações. E nós vamos observando, através dos espíritos missionários, que existe sim a possibilidade desta evolução para mundos felizes e para mundos celestes, quando vemos estas encarnações serem encarnações de puro amor, quando vemos estas encarnações serem encarnações que estão sempre nos oferecendo mais e mais oportunidades de entendermos a relação que nós temos com Deus. Estas encarnações, como foi a de Francisco Cândido Xavier, como certamente é a de Divaldo Pereira Franco, vão nos mostrando o verdadeiro sentido da eterna vida de espírito que nós temos, que é aprender a amar e amar em todas as dimensões. Que é saber que viemos do orbe espiritual para essa experiência física, passar por expiações, passar por provas, retornar ao orbe espiritual mais evoluído e, em seguida, verificarmos através de um trabalho que nós teremos no plano espiritual de verificação da nossa evolução, de a possibilidade de vermos até onde caminhamos, solicitar novas reencarnações para nós continuarmos a nossa evolução, até atingirmos os mundos celestes. É claro, então, que quando nós pensarmos em felicidade, nós vamos pensar na felicidade relativa, naquela felicidade de momentos, aqueles momentos que nós podemos eternizar na mente através das lembranças, através das saudades, aqueles momentos que foram importantes para que nós pudéssemos entender o verdadeiro
sentido do amor, que nós pudéssemos entender como é que nós viveremos nos mundos celestes. Então, esses momentos de eterna felicidade podem acontecer no nascimento do filho, na união nupcial que nós fazemos com o ser amado, nas conquistas materiais que nos trazem satisfação, desde que nós saibamos que elas são transitórias e que vale realmente a nossa evolução moral. Enfim, nós vamos tendo estes momentos felizes. A felicidade absoluta, ela será assim conquistada, ela será vivida quando nós passarmos deste mundo que nós estamos agora, então para os mundos celestes ou mundos divinos. Todavia, nós não devemos acreditar que a Terra é um planeta para sofrimento. É claro que não. A Terra é um planeta para um grande aprendizado de como trabalhar o amor. E será possível nós minimizarmos todos os momentos de dor e de sofrimento através do relacionamento que nós tivermos com Deus e através do colóquio que nós colocarmos nas nossas conversas com Jesus, através das nossas orações, observando seus exemplos. Nós, do Caminho Espírita, através das orientações que nós recebemos nos estudos da doutrina, através do contato que nós oferecemos para que os nossos mentores espirituais possam nos inspirar. Eles só nos inspiram para o bem, para que nós, inspirados no bem, possamos ter atitudes cada vez mais de bondade. Então, quanto mais nós aproximarmos-nos de atos de bondade, de atos de amor, quanto mais nós colocarmos esses atos na nossa existência, menos problemas com relação à dor e o sofrimento, no sentido de sentir a profundidade, nós teremos. Então, essa felicidade relativa que nós nos referimos é esta. Não dá para nós estarmos em um planeta de expiações e provas, ainda aprendendo. Não dá para nós ainda chegarmos ao ponto de falar: estou aqui porque não mereço. A propósito, vamos ver se nós não merecemos? Será que ainda a gente mente? Será que a gente ainda se melindra? Será que a gente ainda se orgulha de uma conquista sem observar que para que essa conquista acontecesse outros sofreram? Será que a gente não tem ciúme? Nem um pouquinho? Porque para irmos para os mundos celestes, ciúme zero, inveja zero, falta de respeito zero, falta de tolerância, de paciência zero. Então nós podemos estar no caminho. E nós gostamos desta postura de tolerância zero, paciência zero, principalmente se quem está nos servindo, se quem está nos amando, se quem está junto conosco em companhia tem esta tolerância total, esta paciência total, esta concordância total com as nossas ideias, com as nossas atitudes. Então, viram, queridos irmãos, queridas irmãs, o aprendizado é longo, é grandioso, e impede, enquanto nós não o conquistarmos 100%, da felicidade plena. Mas a felicidade relativa, ela é muito importante e ela é uma conquista que nós podemos ter. Olha a nossa felicidade no nascimento de um filho. Olha a nossa felicidade quando nós percebemos que temos uma afinidade com aquele ser que amamos. Trocamos ideias, caminhamos de mãos juntas, de mãos dadas, partilhamos momentos de verdadeira alegria. Então, esta é a felicidade que nós podemos conquistar. Mas nós também falávamos que iríamos abordar um pouco a questão da morte. Nós, se estivermos no mundo celestes, não estaremos preocupados com estes momentos que nós precisamos hoje estar preocupados aqui.
porque nós estamos de passagem e nós nos desligaremos desta vida corpórea para retornar ao plano espiritual através da morte. Aliás, a morte, nós todos já sabemos, é a única certeza que nós temos desde o momento em que nós nascemos. Ainda não estamos compreendendo, o livre-arbítrio é muito fraco, nós só sabemos chorar, mais tarde nós falamos algumas palavras, balbuciamos, mas a verdade é que como espíritos nós sabemos, desde o momento em que nós pusemos o primeiro choro, o primeiro pedacinho de vontade aqui neste mundo, nós já estamos começando o nosso caminho para o desencarne, porque a experiência tem um limite, varia para cada um, mas tem um limite. E ela pode nos dar, esse limite pode nos dar na forma de contar terrestre 90 anos, 100 anos, 110 anos, a idade média hoje em torno talvez de 75, 76 no Brasil, e pode ser uma vida curta, de mês, de dias, ou até mesmo de só frequentar o útero materno. Então, a morte é uma realidade. E a morte, porque ela atinge pessoas que amamos, seres humanos que amamos, ela atinge familiares do nosso parentesco corporal, ela atinge a nós próprios, nós temos muita dificuldade ainda de lidar com ela. Então, quando a morte ceifa das nossas famílias, sem restrição, os mais moços antes dos mais velhos, quando nós temos a perda de uma filha, de um filho, e ainda temos a companhia, porque falamos assim, e ainda ficamos com a companhia do nosso pai e da nossa mãe, nós pensamos assim, muitas vezes. Não estou dizendo que nós todos pensamos, mas tem aqueles que pensam, Deus não é justo, sacrifica quem está forte e deixa quem já está sem possibilidade de utilidade física aí vivendo. E, na verdade, se nós pensarmos nos mundos primitivos, nos mundos regeneradores, dos mundos de expiações e provas, ou seja, na trajetória do espírito através dos mundos, nós vamos entender que esse ponto de como nós fomos não é importante. Porque o desencarne, tirando as situações de suicídio, tirando algumas situações que nós não vamos entrar, por exemplo, agora no detalhe, nós vamos entender que esta passagem é uma passagem onde nós viemos compromissados com algumas expiações, com algumas provas, nós viemos compromissados para fazer o resgate de alguns equívocos e, terminado esse período, de acordo com o merecimento de cada um e de acordo com o planejamento de cada um, nós retornaremos. E às vezes vai acontecer de dentro do nosso parentesco corporal nós termos aqueles que vieram com o objetivo de dentro da contagem terrestre ficar um número de anos conosco que é menos do que nós próprios ficaremos. Aí acontece os pais se separarem dos filhos. Aí acontecem pelo desencarne. Aí acontecem estas situações que nós estamos falando. Mas o que nós temos que entender, conforme nós falamos da evolução dos mundos, é que cada um tem a sua individualidade como espírito. E cada um vai seguindo. Então, como é que nós poderíamos entender esta perda das pessoas amadas que tem essas conotações? Entender que Deus nos deu o privilégio de poder retornar junto com elas. Deus nos deu o privilégio de estarmos junto com elas nesse período em que elas viveram. E que se elas estão partindo antes de nós, de retorno, tiveram os seus compromissos cumpridos, os seus compromissos resolvidos, que possam ser felizes e continuarão a ser amadas por nós à distância, numa saudade de amor. Certa ocasião, nós vimos uma explicação bastante interessante que um pastor evangélico estava passando para um dos seus correligionários. Ele era um senhor, esse correligionário, que houvera vivido intensamente a religião protestante, a qual ele frequentava, amando o bem e sendo um grande trabalhador.
pai de filhos, dentre os quais uma filha, que aos 18 anos, em uma atitude trágica da humanidade, foi acuada e foi ser viciada e foi morta. E o assassino não foi encontrado. Então aquele pai que tinha uma relação de amor muito profunda com a filha, entrou num profundo luto e de muita revolta. Porque a filha amada, como é que Deus fizera tamanha injustiça com ele, da filha amada partir tão cedo, com 18 anos, tão bonita quanto era e da forma tão violenta como foi. E ele foi criando um desespero e um desconforto, afastou-se inclusive da frequência dos cultos ao qual ele frequentava. Até que um determinado dia, ele resolveu que não tinha mais como controlar aquele tormento dentro do seu coração e foi conversar com o pastor. E o pastor disse para ele: eu não sei como te confortar, além do que eu vou te falar, por uma razão muito simples. Você nunca mais vai ser o mesmo depois que a sua filha faleceu. Ela trazia lembranças, ela trazia uma vida para você, você nunca mais vai ser o mesmo. Mas você pode começar a se preparar para sentir uma saudade de amor. Se permitindo lembrar dela, coisa que você não permite agora, e se permitindo lembrar todos os momentos felizes que você teve com ela. O choro, as lições escolares, quando ela veio ao seu colo, quando você caminhou com ela. E quando você se permitir a lembrar dela, você vai sorrir por esta lembrança. E nessa saudade de amor, você vai orar a Deus e pedir que ela esteja bem onde ela estiver. E nós, quando ouvimos esta passagem, tempos atrás, achamos muito bonita e muito interessante, para que a gente possa entender que a perda de pessoas amadas faz com que nós fiquemos diferentes o resto da nossa encarnação, mas que nós podemos trazê-las na lembrança, na saudade de amor, pedindo a Deus que as abençoe e agradecendo a Deus o período de convivência que nós tivemos com elas. Às vezes, dentro desse caminho espírita, nós falamos de mortes prematuras. E também nós precisamos entender que mortes prematuras, ou as mortes que acontecem inesperadamente, que nós chamamos de tragédia, que nós chamamos de fatalidade, essas mortes que acontecem de forma prematura, elas sempre têm um propósito. E o propósito está sempre ligado à evolução do espírito, que passou o período que ele precisava passar no nosso plano, cumpriu o que tinha planejado e agora retorna ao orbe espiritual para, nos braços dos espíritos consoladores e instrutores, entender este momento, voltar de novo a poder enxergar a sua vida como um todo espiritualmente e poder seguir seu caminho. Essas mortes prematuras machucam muito o nosso coração, mas nós precisamos da companhia de Deus, precisamos da companhia de Jesus, nós precisamos da companhia da oração a todo instante e da certeza de que os espíritos que passaram por um aprendizado certamente evoluirão, que os espíritos todos, sem exceção, todas as ovelhas desse grande rebanho que nós fazemos parte, estarão juntos novamente nos mundos celestes, encontrando-se de acordo com a sua vibração e estando perto um dos outros para continuarem se amando. Portanto, queridos, as aflições provenientes das perda de pessoas amadas e das mortes prematuras, nós precisamos aconchegá-las em nosso coração no cantinho chamado saudade de amor. Agradecer a Deus a convivência que estivemos, pedir a Deus que as amem e que estejam vivendo o que precisam viver onde quer que estejam, para que a sua evolução continue sendo a parte mais importante de sua existência, a evolução moral em direção ao amor. E agradecendo ao mesmo tempo esses momentos de convivência. Pedindo aos espíritos amigos, aos nossos mentores, que nos inspirem. E os mentores desses espíritos que se foram, que os inspirem agora eles na espiritualidade, sem essa relação,
seguindo este caminho para os mundos celestes. Porque os mundos celestes são os mundos que nos esperam. A nossa caminhada é para lá, independente dos erros que ainda temos que corrigir, independente das atitudes fora do bem que ainda possamos cometer, porque sempre receberemos oportunidades, de acordo com a providência divina, de nos corrigir e de nos acertar. Que Jesus nos abençoe, que Deus esteja e está em nossos corações e que nós possamos a cada instante, a cada dia, amarmos-nos mais intensamente para fazermos com que esses momentos de felicidade da felicidade relativa, possam ser momentos maiores do que os que vivemos hoje. Um dia, 1 minuto feliz. 2 dias, 2 minutos feliz. E quem sabe nós consigamos fazer a maior parte do tempo que vivemos aqui na Terra serem momentos felizes. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então agora, depois da apresentação do seu Aderbal, vamos acalmando as nossas mentes, os nossos corações, vamos nos transportando para esse salão de palestras que tantas vezes nos acolheu presencialmente e que agora vai nos acolher em pensamento, em sentimento. Vamos fechar os nossos olhos e vamos nos transportar para dentro desse salão de palestras, observando esse quadro da imagem de Jesus, nosso Mestre Maior, para que Ele nos traga toda a paz, toda a serenidade que necessitamos nesse momento para recebermos uma chuva de bênçãos, de boas vibrações, de boas energias. Seremos abençoados agora por um passe coletivo que a espiritualidade amiga vai aplicar em todos nós que já estivemos e nos transportamos agora para essa casa bendita que nos atende, que nos acolhe e que mantém os seus trabalhos acontecendo mesmo enquanto as portas físicas da casa espírita estão fechadas. Mas as portas espirituais jamais se fecharão. Essa equipe continua trabalhando, continua atendendo e acolhendo a todos os que necessitam de orientação, de encaminhamento, de esclarecimento. Por todo esse trabalho, por todo esse esforço e essa dedicação, nós somos muito gratos à espiritualidade amiga, aos trabalhadores do plano espiritual que se esforçam em manter esses trabalhos acontecendo. E por isso mesmo, agradecemos imensamente a toda a equipe trabalhadora. E principalmente a esses que agora derramam esses fluidos sobre nós, sobre nossa casa e nossas famílias. Muito obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos permita cair ante as tentações. Livrai-nos de todos os males, Pai, pois teu é o reino, o poder, e tu há de ser a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Fiquem em paz, se mantenham em segurança e que possamos estar juntos na próxima semana, se Deus quiser.